ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, vamos continuar falando a respeito do grande conflito entre Cristo e Satanás, que já terminou, mas que ainda continua. Como assim? Pois é, o que nós vamos continuar a ver neste segundo vídeo. Nós terminamos o vídeo anterior constatando que, embora o grande conflito entre Cristo e Satanás envolva hoje todo o povo de Deus, quando ele estabeleceu Israel como seu povo há cerca de quase 4.000 anos, foi neles que Satanás mirou toda a sua artilharia. E eu quero ler para você por que Deus escolheu os judeus, por que Deus escolheu Israel. Não me cabe inquirir a Deus a respeito disso. Eu leio para vocês Deuteronômio 7, versos 7 e 8, que diz o seguinte: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Claro, pessoal, Satanás não apontaria suas armas para os cananeus, para os heteus, para os jebuseus, moabitas, amonitas, filisteus. E por quê? Simples. Jesus não descenderia de nenhum desses povos, mas de Abraão, o primeiro judeu. E o que Satanás queria, e ele sabia disso, era impedir o nascimento de Jesus, aquele que lhe esmagaria a cabeça, conforme Gênesis 3, verso 15. E outra, pessoal, esses povos, na verdade, já eram aliados de Satanás e serviriam como seus instrumentos para um possível aniquilamento do povo de Deus. Partindo então do vídeo anterior, nós vimos que depois de os hebreus terem atravessado o Mar Vermelho e continuarem a jornada em direção à Terra Prometida, a primeira tentativa para que fossem eliminados veio de surpresa através dos amalequitas. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Êxodo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Agora, Deuteronômio 25, de 17 a 19. Vejam o que Deus disse para Moisés. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e Amaleque não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de teus inimigos em redor da terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés, não te esqueças disso. Só fazendo mais um breve parêntese. O espírito amalequita continua a existir até hoje, especialmente no Irã, bem como em todo o Oriente Médio. O Oriente Médio deseja a paz no Oriente Médio, não é? O Irã e o Oriente Médio desejam realmente a paz no Oriente Médio, desejam a paz com Israel. Para essas nações só haverá paz
quando Israel for totalmente eliminado. Consciente dessa verdade, consciente dessa realidade, Golda Meir, a primeira mulher, primeira-ministra de Israel nos anos 69 a 74, ela diz o seguinte: se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel. Bem, pessoal, era apenas um breve parêntese, para que entendamos o espírito de Amaleque, que continua existindo. Os amalequitas foram eliminados, mas o seu espírito, o seu modus operandi continua a existir. Agora vamos voltar ao nosso assunto principal, o grande conflito, que visava o não nascimento de Jesus, judeu, da tribo de Judá, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Para que isso não acontecesse, seria importante do ponto de vista de Satanás que Israel simplesmente deixasse de existir. É o que vamos ver a partir do estabelecimento dos juízes como dirigentes da nação, até quando? Até a ressurreição de Jesus. Quantas vezes neste período, da época dos juízes até a ressurreição de Jesus, Satanás tentou a eliminação de Israel. Após os juízes, e você pode ler isto lá no livro de Juízes, vamos encontrar Israel tentando se livrar das inúmeras tentativas de Satanás de eliminá-los. Os filisteus, por exemplo, aqueles que hoje são a faixa de Gaza, que junto com o Irã são os grandes inimigos de Israel, os moabitas, os midianitas, os amonitas. Pessoal, e dando um salto na história, para que o nosso vídeo não fique tão longo, nós chegamos ao livro de Esther, onde nos deparamos com um dos capítulos mais tristes da história judaica. Sem dúvida alguma, pessoal, poderíamos chamar a história dos judeus no livro de Esther como aquele que poderia ser o primeiro holocausto pelo qual eles iriam passar, não fosse a providência divina para livrá-los. Vejam o decreto de morte instaurado pelo rei Assuero da Pérsia, atual Irã. Sempre o Irã, não é, pessoal? Sempre o Irã. Esther 3, 8, 9 e 13. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Enviaram-se, portanto, cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que também lhe saqueassem os bens. Gente, para Satanás, a morte de todos os judeus significaria que aquele que lhe esmagaria a cabeça nem sequer nasceria, e ele sairia vitorioso no grande conflito. Mas, de novo, a providência divina jogou os planos de Satanás no abismo, e em vez de serem assassinados os judeus, morreram aqueles que os matariam. Vejam Esther 9, 1, 2 e 5. No dia 13 do 10º mês, aquele dia em que os judeus seriam mortos, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar
no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição. Pessoal, embora nesse grande conflito, Satanás, nesta ocasião, tivesse feito todo o possível para a eliminação total dos judeus, pois ele sabia que Jesus, o Messias de Israel e de toda a humanidade, nasceria em Belém, como filho de Davi, da descendência de Abraão, ele, Satanás, foi mais uma vez derrotado. Agora vamos dar um salto na história, um salto de alguns séculos, até chegarmos ao rei Herodes, porque em seu tempo já era voz corrente que o Messias de Israel, o rei dos judeus, estava para nascer. E foi o que aconteceu. José, Maria e o menino Jesus receberam então a visita dos magos do Oriente. Pessoal, por uma questão assim de tempo mesmo. E como entendemos que você já conhece bem a história, vamos direto ao que aconteceu depois que os magos saem da história. Vejam Mateus 2,13. Tendo os magos partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Como os magos não retornaram a Herodes para lhes dar informações a respeito do local em que o menino Jesus havia nascido, para que ele, Herodes, o adorasse, Herodes sentiu-se iludido por esses magos e enfureceu-se. Vejam Mateus 2,16. Diz o seguinte: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Só que José, Maria e o menino Jesus já tinham fugido para o Egito. E o que Satanás tanto queria, que era a sua prioridade número 1, ou seja, impedir o nascimento de Jesus, não se concretizou, não se realizou. Jesus havia nascido, mas Satanás não desistiu. E quando Jesus foi crucificado, Satanás exultou, mas sua euforia terminou ao 3º dia com a ressurreição de Jesus. O grande conflito entre Cristo e Satanás, pessoal, estava terminado. E agora Satanás apontaria todas as suas armas para quem? Para aqueles que seguissem a Jesus. Este conflito agora entre Satanás e os seguidores de Jesus já dura cerca de 2000 anos. E eu pergunto para vocês, como foi o grande conflito neste período que já dura 2000 anos? É o que nós vamos ver em nosso próximo vídeo. E eu então quero te convidar a curtir e compartilhar este vídeo, e mais do que isso, quero te convidar a inscrever-se em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.